Bem, pessoal, tudo bem? A gente está dando início aqui a mais um assunto, mais um tópico dentro da área da toxicologia, para que a gente possa estar discutindo os diversos tipos de agentes tóxicos que estão gerando problemas de intoxicação para nós seres vivos. Essa aula de hoje é a primeira aula, né, o primeiro vídeo em que a gente tem um agente intoxicante sendo relatado. Até então, né, as outras aulas, outros vídeos, eu não falei em nenhum agente de maneira específica como eu vou falar hoje. Então, eu não falei tão profundamente como a gente vai fazer hoje. Então, eu peço que vocês prestem atenção, porque todos aqueles assuntos abordados nas aulas anteriores, nos outros vídeos lá, a gente vai estar repetindo. Então, tudo que eu falei de toxicocinética, contaminação, como vai acontecer, aquilo, tudo que eu expliquei, eu já vou chegar aqui e vou falar, ó, é a partir de tal quantidade, dessa maneira, vai acontecer, então já vou direto. Então, eu peço que quem não viu as outras aulas, né, quem porventura não esteve presente nas outras aulas, por favor, dá uma olhada, dá uma consultada, por quê? Porque isso vai ajudar vocês demais, 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 demais a estar entendendo sobre o porquê que eu estou colocando esses tópicos A, B, ou C ou D. Então, revisitem um conteúdo, revisitem o material. Eu já coloquei os slides para vocês, então está tudo disponível para vocês de maneira antecipada. Para vocês terem noção, até o dia da nossa avaliação, vocês já vão ter os vídeos, já vão ter os materiais todos aí para vocês, tá? Então vamos seguir aqui, a gente vai começar a falar sobre metais pesados. Então vou falar algumas características primeiro dos metais. E por que que os metais eles são complicantes em relação à intoxicação. Generalidades sobre os metais. Os metais são a forma mais abundante de elementos da nossa tabela periódica. Nós temos de 80 metais dos 105 elementos da tabela periódica toda. Então a gente pode botar aí, em média, quase 80% da tabela periódica é um metal. Então a gente tem bastante metal na natureza. E certamente o homem vai entrar em contato com esses metais. Porém, dos 80, só um pouco mais de 30 a gente pode considerar tóxicos para os humanos. Nós temos aí, desses 30, enquadrado cerca de 20 como metais pesados. A gente tem metais leves, entre eles o alumínio e o berílio. E a gente tem aqui alguns que são na forma de metalóide, ou seja, são ânions ou cátions, como arsênio e selênio. E outros, né? A gente vai falar de alguns. Não dá para a gente falar todos também. Então, dentre esses metais aqui, os metais pesados são cerca de 20. Dentre esses 30 metais, alguns deles são considerados essenciais. Então, o que é um metal essencial? Um elemento essencial é um elemento em que você precisa dele para suas atividades fisiológicas e metabólicas. Porque a falta dele faz com que a gente tenha alguma deficiência fisiológica. Então, por exemplo, o selênio, ele é importante. O ferro é importante. O manganês é importante. Porém, eles são essenciais em quantidades controladas. Ou seja, em doses baixas. Porém, se você entrar em contato numa quantidade maior, esses metais têm uma possibilidade grande de se tornarem tóxicos. Mesmo você já
tendo no seu organismo uma pequena quantidade desses metais. Então, se a gente lembrar de novo de Paracelso, toda substância tóxica, dependendo da dose, ela é o quê? Um veneno. É isso? Ou ela é tranquila, não vai fazer nada, ou ela é um veneno em doses mais altas. Bruno, dá alguns exemplos de metais que são metais tóxicos. Então a gente tem aqui alguns a gente vai falar, tá? Então, por exemplo, cromo, eu vou falar do alumínio, eu vou falar aqui, ó. Deixa eu tentar botar uma seta aqui. Eu vou falar do arsênio. Eu vou falar para vocês um pouco do cádmio. Eu vou falar do mercúrio. Eu vou falar do chumbo, tá? Eu vou falar do zinco. Eu vou falar do manganês, que está aqui, ó. Então eu vou falar de alguns deles aqui para vocês, que a gente acaba tendo bastante contato com eles, e eles podem vir a estar desencadeando uma série de problemas, uma série de complicações clínicas que vão ser bem severas e que, dependendo, né, da quantidade que a gente entrar em contato, o nosso organismo ele não vai ser capaz de conseguir excretar esse agente. Por que você está falando isso, Bruno? Porque é o seguinte, toda substância tóxica que entra no nosso organismo, ela tem a capacidade de ser excretada. O nosso organismo ele é muito inteligente. Então, qualquer substância estranha que a gente acaba entrando em contato, ele vai fazer o máximo, ele vai se esforçar para que a gente alcance, né, com uma grande probabilidade, uma maneira de excretar, de jogar para fora do nosso corpo, de tirar essa substância que está em excesso ou que não deveria estar no nosso organismo. Então, para isso, esses metais aqui vão escolher principalmente uma via de excreção. Como muitos deles podem ser, né, encontrados em várias formas, aqueles que são encontrados nas formas, né, não iônicas, eles vão ser ionizados para serem excretados principalmente pela via renal. Bruno, se você falou que tem uma forma não iônica, tem a forma iônica, tem também. Então, como que esses metais eles podem estar sendo encontrados no meio ambiente e dessa maneira a gente pode estar entrando em contato com eles? O metal ele pode ser encontrado de várias formas. Uma das formas é o metal na sua forma metálica. É aquele metal zero. E ele na forma metálica, ele é aquele que está na forma sólida. Então, ele nessa forma metálica, a contaminação ela é mais difícil. Por quê? A gente só consegue se contaminar com esse metal na forma metálica, tá bom? Através de inalação de fumos metálicos. O que é fumo metálico? Você pegou o metal, aqueceu ele a numa alta temperatura para poder manipular ele. Os metais eles têm temperaturas específicas para serem maleáveis e dependendo da temperatura, além de ele ficar líquido, ele gera fumo metálico, que é aquela poeirinha que sai na fumaça após o aquecimento do metal. Geralmente sai ali uma poeira até metálica, né? Você vê brilhando naquela poeira. Isso é um fumo metálico. Então, geralmente acontece mais a contaminação do metal na forma metálica através de fumo metálico. Por que eu estou frisando isso? Eu vou repetir isso até o final da aula, porque vários metais acontece a contaminação dessa maneira. Ou a gente pode estar gerando essa intoxicação por abrasão da superfície metálica. Você fez ali uma raspagem, um polimento, e você formou ali aquela poeira, e aí aquela poeira feita pela abrasão da superfície, né, pode estar causando o quê? O aparecimento do metal na forma metálica,
e você se contaminar ele na forma metálica. Porém, são encontradas outras formas de metais, que são metais na forma iônica, na forma de sal ou de um óxido do metal. A gente vai ver alguns exemplos aí na frente que eu vou falando. Geralmente, esses sais e óxidos dos metais são produzidos na indústria e geralmente grande quantidade de poeira no ambiente de trabalho, que é o que vai ser primordial para a contaminação dos metais na forma iônica. Então, a gente tem duas vias aí, principalmente de contaminação por as formas iônicas dos metais, que é o trato respiratório, ou seja, por inalação, e o trato digestivo, que é por ingestão. Então, a gente tem geralmente por ingestão e inalação, a forma iônica, e a forma metálica, geralmente por inalação dos fumos ou de produtos, né, de polimento, qualquer maneira abrasiva da superfície metálica. Então, a gente tem isso relacionado a formas de contaminação. Estão lembrando que eu falei com vocês em outras aulas? Estão vendo que eu estou revisando vários conceitos que já foram falados anteriormente. E isso é muito importante de vocês estarem lembrando, tá? Então, ó, olha outra coisa que eu já comentei com vocês. A via de excreção. A principal via de excreção dos metais pesados é a via urinária. É a principal, não é a exclusiva. A gente tem eliminação pelas fezes e a gente tem eliminação pela pele, através da sudorese, suor e a descamação cutânea, ou até mesmo crescimento de fâneros. Fâneros são o quê? São as coisas que a gente tem na pele. Pelo, né, unha, a gente pode estar eliminando também por essas vias os metais. Né? A gente tem glândula sebácea, já falei que suor, né? A pele na descamação, isso tudo é fânero. Então a gente tem também unha, pelo, né? Isso pode estar desencadeando a eliminação desses metais. O que isso aqui me traz de informação? Isso já me dá uma ideia de que a gente tenha que prestar bastante atenção em maneiras e mecanismos da gente estar fazendo um diagnóstico. Por quê? Se eu sei que eu estou eliminando pela urina, então a via urinária é uma via importante de diagnóstico de contaminação por metais. Ou as fezes, ou o suor, ou alguma coisa que está acontecendo na sua pele, a gente pode usar como uma ferramenta diagnóstica. Mas principalmente a urina. Vocês vão ver que lá na frente eu vou estar falando de todos, e aí vai ter a parte lá de diagnóstico, sempre vai ser uma amostra de urina encontrando alguma coisa que sinalize que aquele metal ele é um problema. Ok? Então, a gente vai rever isso mais com calma quando eu falar de cada tipo de metal que a gente for passando, né, de tempo em tempo aqui que a gente vai estar discutindo. Então vamos começar aqui a falar de um tipo de metal de maneira específica. Então vou falar especificamente agora dos agentes metálicos que vão estar causando essa intoxicação, essa contaminação. O primeiro metal que eu vou falar é um metal que é muito conhecido. Esse metal tem esse símbolo aqui, Pb, que é o chumbo. O chumbo, ele é um metal muito encontrado no nosso meio. E o chumbo, ele vai causar intoxicação para nós através do contato de várias maneiras, mas principalmente por fumo metálico e sais e óxidos no ambiente de trabalho. Vocês vão ver que muitos casos de intoxicação por metais, eles acontecem no ambiente de trabalho, ou seja, eu estou falando agora de toxicologia principalmente ocupacional. Não quer dizer que fora não aconteça, mas principalmente no ambiente do trabalho, ou seja, um trabalhador de uma indústria que manipula o metal
de alguma maneira, é o cara que está mais suscetível a ter uma contaminação. Da onde que eu tenho o chumbo? Vamos lá. Fontes industriais de chumbo. Então, tem alguns exemplos de locais na indústria que a gente pode estar encontrando chumbo. Então, por exemplo, aqui, ó, produção de ligas metálicas, como, por exemplo, produção do bronze, né, latão, que esses são misturas de chumbo com outros metais. Corte e solda de metais contendo chumbo, por exemplo, a solda eletrônica, que contém o quê? Estanho e chumbo. Fabricação de acumuladores elétricos e recuperação de baterias. Fabricação de corantes, tintas, vernizes, esmaltes e pigmentos. Aqui já dá uma ideia aonde a gente vai entrar em contato, tá? Então fica aí na atividade para vocês já começarem a raciocinar aonde a gente vai estar entrando em contato com esses produtos. Esmaltação de cerâmica, fabricação de fritadeiras. A gente tem PVCs, tubos de plástico. A gente tem também jateamento de areia em estrutura metálica, como ponte, navio. Fabricação de armas de fogo. Produção de compostos orgânicos com chumbo, como os antidetonantes encontrados na gasolina. E a gente tem aqui na indústria de cristal de Swarovski, tem pelo menos 32% de óxido de chumbo. Dióxido de chumbo. Não é dióxido, não. Dióxido de chumbo. São esses só, Bruno? Não. Existem fontes não industriais. Ou seja, outras fontes da presença do chumbo. A gente tem a porcelana, utensílio de PVC, fabricação de chumbada de pesca, né? Isso é comum também. Tinta de cabelo à base de chumbo, tiro ao alvo, cerâmica artística caseira, projétil, né, de arma de fogo alojada em articulação. Além de, aí vou frisar aqui para ficar bem legal. Alimentos enlatados, tinta em brinquedo, água contaminada com cano de chumbo, ainda existe, né? Mas agora a gente já tem os canos de PVC, mas PVC pode ter chumbo, né? Bem menos que o cano exclusivamente de chumbo, e gasolina que tem chumbo, que é antidetonante. Então a gente tem aqui uma série de locais que a gente pode estar frisando, que a gente pode estar observando, que são esses locais aí. Já dá para ter noção que a gente entra em contato com muita coisa, não é verdade? Só que esse tinta de brinquedo já dá para pensar muita coisa. Já pensa em criança botando brinquedo na boca, e aí vai. Tá? Então a gente tem bastante local de contato com chumbo. Esse chumbo ele pode estar na forma orgânica ou inorgânica. Então, exemplos de compostos inorgânicos de chumbo. Então tá aqui exemplos, tá? Alguns exemplos. Por exemplo, arsenato de chumbo é inseticida. Carbonato de chumbo é pigmento branco. Cromato de chumbo é pigmento amarelo. Tá aqui tinta, aqui é tinta. Óxido de chumbo, vermelhos, arcão. Monóxido de chumbo, né? É pigmento amarelo. Sesquióxido, vai ter no cristal, né? O cristal de Swarovski. Peróxido de chumbo, bateria e placas de chumbo. Esses são os inorgânicos. Mas a gente tem os orgânicos, que são encontrados na gasolina, na tinta de cabelo e como agente secante, por exemplo, em vernizes, ceras, a gente pode estar encontrando o chumbo. Por que eu estou frisando o orgânico e o inorgânico? Se a gente lembrar, o orgânico ele é uma maneira da gente entrar em contato com um agente que é altamente lipossolúvel. E aí, por ele ser lipossolúvel, se a gente lembrar lá dos outros encontros que a gente teve lá em outras aulas, outros vídeos, a gente viu que ser lipossolúvel faz com que o agente tóxico, faz com que a substância tóxica penetre demais
e de uma maneira mais rápida. Ou seja, você aumenta o padrão de contaminação. Então, tinta de cabelo com acetato de chumbo, não vai só a tintura, mas vai o acetato de chumbo e pode estar sendo absorvido por quem utilizar a tintura de cabelo. Não vem pensar que não vai usar mais tinta de cabelo, né? Pode usar, só tem que tomar cuidado se a tinta ela tem chumbo ou não. E se tiver, você sabe que você vai entrar em contato, seu organismo vai metabolizar e ele vai excretar. Agora, em quantidade excessiva, pode iniciar aí um processo de contaminação, aí sim sendo de uma maneira um pouco mais grave. Intoxicação pelo chumbo, como eu já comentei com vocês. A gente tem principalmente a contaminação através de fumo metálico ou poeira gerada dos sais e dos óxidos. Ou seja, a gente tem aí uma grande atenção pela contaminação pela via inalatória. E aí a gente tem que tomar muito cuidado do contato com esses materiais de chumbo. Por isso que a gente vê aí uma recomendação que mulheres gestantes não devem pintar o seu cabelo. Porém, tomar cuidado com o tipo de tinta ou shampoo para coloração que vai ser utilizado. Se não tiver o chumbo, é mais, vamos dizer assim, seguro para essa gestante que ela está utilizando esse tipo de tinta. Como que eu vou formar esse fumo metálico? Isso aqui é bem interessante. O chumbo ele vai se fundir a 330 graus, ou seja, ele vai ficar maleável ou até mesmo mais líquido. Então, entre 330 graus Celsius e 550 graus Celsius, a gente tem o quê? A gente tem uma margem de temperatura de segurança para o contato com o chumbo. Acima disso, aí vou frisar para vocês, acima de 550, a gente vai estar gerando fumo metálico, então é perigoso. Por isso que as caldeiras, elas devem ser sempre, né, controladas. Por quê? Se passar da temperatura, vai acontecer o quê? Vai acontecer o aparecimento de fumos metálicos, ok? A gente tem a contaminação pelo chumbo, ela acontece e a gente tem o aparecimento, né, de uma doença que ela é chamada de saturnismo. Então, intoxicação pelo chumbo inorgânico é chamado de saturnismo. O inorgânico são mais o que a gente encontra nesses fumos metálicos, tá? E nos sais e óxidos, ok? Os orgânicos estão mais em alguns tipos de produtos. Então, geralmente, como é um trabalhador da região industrial, ele é um camarada que vai sofrer bastante pela contaminação, tá? Então, a gente tem aí bastante, né, contaminação com o chumbo por várias vias. Tem até um relato histórico. Na antiguidade, principalmente na Roma Antiga, eles extraíam um metal chamado galena. O que é galena? É o chumbo com o enxofre. Então, era muito comum na antiguidade a mineração da galena, que seria um minério de chumbo, que é o chumbo com enxofre. Então, na mineração dessa região lá, de muito tempo atrás, né, de colonização, principalmente do Império Romano, a gente teve bastante produção de produtos à base de metais. Então, era muito, né, explorado a galena e era feito muito manipulação desse metal. Então, tinha uma indústria metalúrgica desse metal muito importante lá. Então, é fato que as pessoas que viviam à época,
eram pessoas que se contaminariam com chumbo, até porque não se tinha a tecnologia que a gente tem hoje e o conhecimento para o entendimento de possível problemas de contato com o chumbo, ok? Um sinal, que é um sinal muito importante de pessoas contaminadas com o chumbo, é o que a gente chama de linha de Burton. Então vou marcar que está escrito aqui, talvez vocês não estejam visualizando, mas agora eu botei de mais amarelado ali, ficou mais fácil da gente estar visualizando. Dá para botar mais escuro. Então é linha de Burton. Então essa linha de Burton, que seria o quê? O acúmulo na região aqui dos dentes desse metal. Então isso aqui não é sujeira, tá, gente? É o acúmulo do chumbo na região dos dentes. A gente vai ver que o chumbo ele tem uma certa afinidade pelos ossos e pelos dentes. Isso faz com que ele fique acumulado ali naquela região. Então, esse aqui é um sinal muito conhecido de contato com o chumbo, que é chamado de linha de Burton. Tá? E aí é um dos sinais indicativos em que o paciente vai estar contaminado, vai estar desenvolvendo o saturnismo. Bruno, o que esse chumbo faz no nosso organismo? Vamos lá. Após você entrar em contato com o chumbo, o que a gente vai estar desencadeando? A gente vai estar atuando em uma série de enzimas. Então ocorre a inativação e modificação da atividade de enzimas e várias outras moléculas. Então, aonde que o chumbo vai estar influenciando? Em uma série de processos cruciais para a vida da célula, como vai gerar alteração de membrana celular e de membrana mitocondrial, funcionamento de neurotransmissores, síntese do M e metabolismo de nucleotídeos. Ou seja, o chumbo vai reagir com tudo. Tudo, 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 tudo. E a partir daí, esse chumbo reagindo com tudo, ele vai ser crucial para o desenvolvimento de todos os seus sintomas clínicos que vamos falar já já na frente. Antes de falar dos sintomas clínicos, a gente vai estar conversando sobre os aspectos cinéticos desse chumbo, porque a parte clínica é a parte da dinâmica com o desenvolvimento da clínica. Então, a gente vai falar primeiro da toxicocinética. Para quê? A gente vai conhecer como o chumbo entra, se movimenta pelo corpo e sai, para que a gente consiga utilizar isso a nosso favor e criar manobras para acelerar uma excreção ou evitar uma contaminação. Então, vamos falar dos aspectos toxicocinéticos e o primeiro que eu vou estar falando é sobre a absorção do chumbo. O chumbo ele pode ser absorvido por 3 vias, as 3 principais. Quais são elas? Pode ser por inalação, pode ser por ingestão ou pode ser pela absorção cutânea, pele. Bruno, mais comum, inalação e ingestão. A pele é só quando a gente tem formas orgânicas de chumbo, ok? A gente só vai considerar essa hipótese se cair em contato com a pele e for uma forma orgânica. Tirando essa alternativa aqui, é basicamente por inalação e ingestão. Então, inalação dos fumos e de poeira. E aí o principal local de exposição é o ambiente industrial. Então, o trabalhador que manipula esse metal é o que vai ser mais acometido por problemas de contaminação pelo chumbo. Isso aqui é muito importante. 50 a 70% do chumbo que foi inalado vai se depositar nos alvéolos e vai ser absorvido por inalação. Então, ó, 50 a 70% do que você inalou vai chegar até a corrente sanguínea. Obviamente que depende do tamanho da partícula. A gente viu, né? Em torno de 1 micra ou 1 micrômetro chega lá nos alvéolos. Então, geralmente, o fumo particulado lá, ele é fino. Então, tem a probabilidade de chegar nos alvéolos. Então,
50% a 70% do que você entrou em contato vai chegar no pulmão. Já quando a gente faz a ingestão, olha aqui, a gente pode chegar no máximo a 10% de absorção por ingestão. E daquela quantidade que você ingeriu, metade vai ser excretada na bile. Ok? Chama atenção para um grupo específico de pacientes, porque o que eu falei agora são os adultos, 3 a 10%. Chama atenção para as crianças. Crianças que têm alguma deficiência nutricional de ferro vão ter uma absorção aumentada do chumbo. E a gente pode chegar de 45% a 50% do chumbo que foi ingerido vai chegar na corrente sanguínea. Esse chumbo, a gente tem que tomar cuidado também com um grupo específico de paciente. Por isso que eu comentei lá atrás, e vocês comentaram, sobre a gestante utilizar a tinta. Por quê? Ele vai ultrapassar a barreira placentária e a barreira hematoencefálica. Então, é fatível que uma gestante pode vir a se contaminar, e aí o problema da gestante entrar em contato é que ela pode gerar complicações maiores para o feto. O chumbo, ele tem uma redistribuição lenta. O que é isso? Uma vez que você entra em contato com chumbo, ele tem uma grande mobilização para a nossa matriz óssea. Então, ele vai ser mobilizado para os ossos. Isso faz com que os níveis plasmáticos caiam. E depois, quando os níveis plasmáticos começarem a cair mais, esse chumbo vai sair dos ossos e vai voltar para a corrente sanguínea, por isso que ele tem um aumento tardio dos níveis no sangue. A sua eliminação, ela é feita de maneira lenta. E aí eu estou falando de eliminação do tecido em que ele vai estar acumulado ou vai estar atuando. Então, sangue e tecidos moles demora em torno de 1 a 2 meses para você eliminar a metade. Ou seja, o tempo de meia-vida é de 1 a 2 meses. Nos ossos, chegam a vários anos. Vocês vão ver aí que chega até em torno de 27 anos. O nível de chumbo no sangue a gente vai chamar de plumbemia. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de plumbemia, vocês façam a relação que plumbemia são os níveis de chumbo encontrado no sangue. Distribuição do meu... Já falei um pouquinho, mas vamos colocar aqui os valores, né? Distribuição do chumbo. Sangue, 37 dias. Tecido mole, 40 dias. 1 a 2 meses. Nos ossos, em média, 27 anos. Ele vai ficar aonde nos ossos? No lugar do cálcio. Ele vai ficar no lugar do cálcio. 94% em adultos e 73% em crianças. Como que eu elimino esse treco do meu corpo, Bruno? A gente viu que o chumbo, pela via, né, de ingestão, a gente tem somente 10% absorvido. Ou seja, 90% do que é ingerido vai embora. Vai ser excretado pelas fezes. Tudo bem? Entretanto, a gente tem um problema em um grupo específico de pacientes. Crianças de até 2 anos. Elas têm uma retenção maior do chumbo. O adulto ele tem a tendência de reter 1% do chumbo. As crianças retêm mais de 30% do chumbo. Então, um índice alto. Principal via de excreção do chumbo: urina, fezes, depois vem todas as outras vias de eliminação. Bruno, como que eu sei os sintomas da intoxicação pelo chumbo? Vamos lá. Os sintomas da intoxicação pelo chumbo, eles têm uma relação
dose e efeito. Ou seja, a quantidade que vai estar no seu sangue, dependendo da quantidade, vai estar causando um determinado efeito. Então vamos lá. A gente tem aqui primeiro 25 a 60 microgramas por decilitro de sangue. O paciente vai estar desenvolvendo cefaleia, dificuldade de concentração, tempo de reação diminuído, anemia e redução da velocidade de condução nervosa. São alguns sintomas iniciais. 60 a 80 microgramas por decilitro. Além dos sintomas de cima, mais manifestações gastrointestinais e renais. Acima de 80, as manifestações todas acima, mais manifestação hematopoética, cardiovascular e os sintomas gástricos e renais agravam. Acima de 100 microgramas por decilitro de sangue. O paciente agora vai estar desenvolvendo também uma encefalopatia. Então, olha o quadro em que o indivíduo vai estar entrando em contato, vai estar se contaminando e o que ele vai estar desenvolvendo de problemas relacionados ao contato com chumbo. Geralmente, como que esse indivíduo ele chega? Geralmente é um paciente que tem esses sintomas aqui. Eles estão mais ou menos enquadrados nesse quadro clínico, que é fraqueza, cansaço muito grande, cefaleia, anemia, sonolência, nervosismo, dor na boca do estômago, chamado de epigastralgia, e aquele empachamento pós-prandial, né? Aquela sensação de cheio, né? Pós a refeição. Então são sintomas clínicos que são comuns da gente estar encontrando no chumbo. Geralmente quando eu falo esses sintomas clínicos aqui, todo mundo acha que está contaminado com chumbo, né? Ninguém está achando isso não, né? Eu espero que não, porque a gente está sempre cansado, com sono, nervoso, né? Então, sempre com alguma queimação no estômago, então acho que ninguém tá assim, né? Então, não acha que é chumbo não, tá? É que tu tá cansado de verdade, tá bom? Não bota a culpa no chumbo, que o chumbo não tem nada a ver com isso, hein, gente? Quadro clínico do paciente intoxicado com chumbo. A gente pode ter uma intoxicação aguda ou crônica. A crônica são esses sintomas aqui que vão aparecendo ao longo do tempo, ok? Porém, a intoxicação aguda aparecem mais sintomas e os mais graves até primeiro. Então aqui, numa intoxicação aguda por chumbo, né, que é mais difícil, porque você tem que entrar em contato com grande quantidade, o paciente ele vai evoluir para quê? Dores abdominais, anemia, hepatite, e ele entra diretamente na encefalopatia. O mais comum é o indivíduo ter o quê? Intoxicação subaguda ou subcrônica. Subcrônica, principalmente. E aí ele vai variar sua sintomatologia. Vai desde efeitos gastrointestinais, como náusea, constipação ou diarreia, e cólicas principalmente, a outros efeitos gerais, como fadiga, irritabilidade, perda de peso, perda de libido, dores musculares e articulares, artralgias e mialgias e às vezes hipertensão. E aí eu faço uma pergunta para vocês aqui, baseado nesses sintomas aqui. Quando você possivelmente encontre alguém com esses sintomas aqui, a gente tem como pensar de cara que esse indivíduo está contaminado com chumbo? Eu acho que não. Porque esses sintomas são sintomas comuns a uma série de outras patologias. Ok? Outras patologias. Então isso complica. E aí o que vai entrar é muito importante para a gente tentar fechar um diagnóstico ou um raciocínio relacionado ao chumbo, histórico do indivíduo. A gente viu que tem várias fontes do chumbo. Então a história do indivíduo vai ser mais preponderante em relação aos sintomas.
Obviamente que quando você tiver a história dele, você já vai pensar em fazer um exame de urina e fazer um diagnóstico diferenciado de um metal ou do chumbo especificamente, até falando. Além desses sintomas aqui que são os mais comuns, a gente tem outros, ó. Aqui entra a parte da encefalopatia, para vocês entenderem o que que é, né? Efeitos no sistema nervoso central, que são gradativos no crônico e de maneira aguda o paciente já entra direto na encefalopatia. Então, dor de cabeça, falta de concentração, falta de coordenação motora, tremores de extremidade, né? A encefalopatia é o quê? É o paciente, né, com uma agitação psicomotora ou o contrário, uma letargia psicomotora, ataxia, podendo desenvolver convulsão e coma. Isso é encefalopatia. Tá? Então, é isso aqui que é o que eu quis dizer lá atrás de encefalopatia. Tá bom? Às vezes o paciente vai desenvolver isso aí bastante. Às vezes não. Vai depender da maneira em que ele vai se contaminar e o tipo de produto. Por exemplo, se o indivíduo entrar em contato com o chumbo tetretila, que ele é lipossolúvel, a chance de chegar no sistema nervoso central ela é grande. Agora, se não for um chumbo lipossolúvel, a chance de dar uma alteração no sistema nervoso central ela vai ser menor. Já a nível periférico, é mais fácil da gente estar encontrando. Por quê? A gente consegue observar um teste muito interessante de ser feito com o indivíduo, onde a gente suspeita que ele está contaminado com o chumbo, que é o que a gente chama de teste do punho caído. O que é esse teste do punho caído? Você pede, né, como ele gera uma fraqueza muscular, você pede para o indivíduo ali contaminado esticar o seu braço e manter o punho esticado também. Então ele vai ter que fazer uma força para manter o punho esticado. Se ele estiver contaminado com o chumbo, ele vai perder um pouco da força e o punho dele vai cair. Ele pode até manter o braço, mas ele não consegue manter o punho. Então, essa musculatura extensora, ela sofre bastante com a atividade do chumbo. Então, é um teste. Olha quantas coisas a gente pode estar utilizando. Ó, eu posso achar saturnismo, fazer o teste de punho caído, ver o histórico dele, isso vai tudo me indicando a pensar o quê? Numa contaminação e um contato com o chumbo. O quadro clínico evolui. De que maneira? Né? Então, dessa maneira aqui, vou botar a seta para vocês verem a evolução. Dores abdominais, constipação, impotência sexual, palidez, anemia, aí começam os sintomas mais graves. Hipertensão, insuficiência renal e vai agravando o paciente. Se vocês olharem essa imagem aqui em cima, isso aqui é um exame de sangue onde o indivíduo está contaminado com chumbo. Vocês conseguem observar que ele tem anemia. Olha as hemácias dele. Você consegue observar a anemia sendo encontrada ali no exame sanguíneo. Mas não é indicativo, né? A anemia não é um indicativo exclusivo do chumbo, né? Como que eu faço para poder estar controlando um indivíduo intoxicado com chumbo? Então, vamos lá. Os trabalhadores que trabalham, né, naquelas indústrias que manipulam o chumbo, eles têm que estar fazendo aqueles famosos exames que a gente faz quando a gente está trabalhando durante o tempo trabalhado, não no início, não no final. Então, não é aquele exame admissional e demissional, é aquele chamado exame periódico. E aí, o que eu vou fazer no exame periódico? No exame periódico, a gente tem que fazer a dosagem da plumbemia. E o que é a plumbemia? Chumbo no sangue. E a dosagem do ácido aminolevulínico que vai ser encontrado na urina. Então, esse ácido aminolevulínico é como se fosse uma maneira da gente excretar através da urina o chumbo. Então, é um marcador, além do chumbo no sangue, a gente tem o ácido aminolevulínico como um marcador de contaminação e intoxicação pelo chumbo. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre esses produtos aqui que a gente pode estar encontrando.
Então, eu posso fazer a dosagem do chumbo no sangue ou chumbo na urina, dependendo da quantidade que você tiver entrado em contato, né? Se for muito, você vai achar chumbo na urina. O paciente tem que ser feita a coleta através de tubos especiais, livres de chumbo, para evitar a contaminação. O paciente tem que estar em jejum pelo menos de 4 horas e utilizar o tubo heparinizado sem gel, né? Geralmente aquele tampa verde. O que a gente já vai estar encontrando no indivíduo ali em contato com o chumbo? Crianças. Crianças que possivelmente estão contaminadas com chumbo. Os níveis séricos de chumbo estarão entre 20 e 44 microgramas por decilitro de sangue. Isso está desenvolvendo o quê? Alterações comportamentais e cognitivas crônicas. Acima de 44 microgramas por decilitro, já tem alta probabilidade de sintomas e lesões graves no sistema nervoso central. Ou seja, dependendo da quantidade, a gente sabe se vai estar sintoma mais grave ou mais brando. Adulto. No caso especificamente do adulto, a gente tem encefalopatia e nefropatia acima de 100 microgramas por decilitro. Acima, em torno ali de 80, né? Acima não, em torno de 80, o paciente ele tem a nefropatia e fortes dores abdominais. De 60 a 80, ou seja, menor ainda, geralmente há problemas renais brandos e sintomas gastrointestinais um pouco mais brandos também. Bruno, como é que eu faço então o diagnóstico preciso desse chumbo? Vamos lá. A gente tem, presta atenção, ácido aminolevulínico. O que é isso? É um metabólito lá, um metabólito resultante do contato com chumbo que você vai encontrar na urina. Então a gente deve pegar 10 ml de urina, né? Urina do início ou do final da jornada de trabalho. Faz ali, tem duas maneiras de fazer esse teste: teste colorimétrico ou espectrometria de massa. Valor de referência: 4,5 miligramas de ácido aminolevulínico por grama de creatinina. Então, o que a gente vai observar nesse parâmetro? A elevação do ácido aminolevulínico, a gente tendencia que o indivíduo tem pelo menos de 35 a 45 microgramas por decilitro. Eu posso estar encontrando chumbo diretamente no sangue e o chumbo diretamente na urina. No sangue, tubo heparinizado, 2 ml de sangue. Eu vou fazer por espectrofotometria e eu vou encontrar um valor de referência até 40 microgramas por decilitro. Isso seria um valor de normalidade. No caso do chumbo com enxofre, a gente tem o quê? 30 microgramas por decilitro de acordo com a OMS. Esse é o teste referencial de detecção do chumbo. Então, o melhor teste para a detecção do chumbo. Já o chumbo na urina, já tem um volume de urina, né, interessante, 10 ml. Início, final do trabalho ou urina de 24 horas. A gente também faz espectrometria e é o mesmo valor, 40 microgramas por decilitro. Esse resultado é um indicador biológico de contato recente com o chumbo. Ou seja, esse chumbo na urina quer dizer que o indivíduo entrou em contato recentemente com o chumbo. E a gente tem a coproporfirina. A gente pode estar encontrando na urina e nas fezes. Então são o quê? São porfirinas, onde a gente vai estar induzindo ali, metabolizando esse chumbo para que ele possa ser excretado. Então posso estar encontrando tanto nas fezes quanto na urina. O exemplo que eu estou colocando aqui é na urina.
Então, ó, 50 ml de urina recente ou urina 24 horas, a gente pode fazer teste colorimétrico ou espectrometria. Valor normal, até 100 microgramas por grama de creatinina. E exposição, esse valor é mais alto, chega a 250. Esse coproporfirina, ele serve para mostrar o quê? Que o indivíduo já entrou em contato com o chumbo em grande quantidade já faz tempo. Ou seja, um indicador tardio de intoxicação. E geralmente o indivíduo ele vai estar entre 40 e 60 microgramas por decilitro. Porém, esse teste ele é menos sensível e específico que o primeiro, do que o ácido aminolevulínico. Então, geralmente a gente faz esses 3 daqui de cima, para poder fazer um exame mais indicativo da contaminação com o chumbo. Aqui são alguns exemplos, né, de contato com o chumbo, levando a lesões ou acúmulo de fâneros na pele, olha lá, descamando a pele. Então aqui, chumbo tetretila e tetrametila, podendo causar essas lesões ou até sendo eliminados através da pele. E ele é conhecido como um excelente agente oncogênico, um agente de promoção e aumento da quantidade de aparecimento de células neoplásicas. Vamos falar de um outro agente que também é complicado, a gente também está entrando em contato, que é o cromo. Então está aqui, o cromo, símbolo é o CR. Bruno, onde eu entro em contato com o cromo? Vamos lá. Fontes de contato com o cromo. Aqui estão as fontes principais. Mineração do cromo. Então, você vai estar tirando o cromo. Geralmente, ele está junto com ferro. Na indústria de cimento, a gente tem o cromo. Indústria química, produção de vitamina, de cera, armazenamento de compostos cromados. Existe um procedimento chamado de galvanoplastia. O que é a galvanoplastia? Quando você recobre um metal com outro metal. E a gente tem aí os tanques de cromagem fazendo isso, né? Indústria de madeira na preservação da madeira. Indústria de couro, principalmente quando a gente fala de sapatos, né? Mas couro de maneira geral. Indústria de vidro com cromato de chumbo. Aí, ó, tem cromo e chumbo. Tanto na indústria de vidro, como louça, ladrilho, espelho, vidro, como indústria têxtil. Então tem cromato de chumbo também. Tinta de tecido, de cromato de potássio. Na metalurgia, soldas. Temos aqui também indústrias de plástico e borracha, para elementos de plasticidade anti-ruptura do plástico da borracha, da resistência. Manufatura de explosivos, no caso especificamente do TNT. E na tipografia, aplicando soluções fotossensíveis de dicromato de sódio. Então, isso aqui são alguns exemplos de situações que a gente pode estar entrando em contato com o cromo. Intoxicação pelo cromo. Acontece como, Bruno? Vamos lá. Muitas das vezes igual ao chumbo. Então, a gente tem fumo metálico, sais, e a gente tem que deixar isso aqui claro também. Névoas de dicromato de potássio em tanque de cromagem, quando a gente vai fazer a galvanoplastia. Características do cromo, como ele vai ser encontrado. Então, vamos lá. Ele pode ser encontrado como sólido, por exemplo, da cromita, que é o óxido de ferro de cromo. Tem 3 formas. Cromo 0, que é o metálico, cromo mais 3 e o cromo mais 6. Então tem essas formas. Cada uma dessas formas tem uma função, principalmente o mais 3 e o mais 6, vocês vão entender já já. O cromo, gente, ele é encontrado em vários locais. Então, olha o bictário do cromo. No ar, 0,1 micrograma por metro cúbico e na água de 1 a um pouquinho mais de 1 microgramas por litro de água. Então, a gente tem contato com cromo. O cromo ele é muito utilizado
para melhorar os metais, aumentando a dureza e, no caso da cromagem, envolver um metal com outro. Geralmente, ele é encontrado na natureza na forma +3. E o homem transforma ele em +6. Ambos têm importância toxicológica. Porém, quando a gente fala do cromo +3, ele é o cromo que tem uma necessidade diária, porque ele é importante para o homem para atividades fisiológicas. Porém, é uma quantidade bem pequena, de 50 a 200 microgramas. De 50 a 200 microgramas. A gente pode estar entrando em contato com cromo +3 através da inalação. E aí um fato muito curioso aqui é que ele se concentra no pulmão com a idade. Em outros tecidos menos. E ele é totalmente eliminado através da urina. Até porque, por ser parte essencial, a gente tem uma via de excreção específica para ele. A absorção intestinal do cromo +3 é de 0,5 a 2%. Absorve muito pouco. Porém, aquele cromo +6 que o homem produz, ele é mais tóxico. Olha aqui, a absorção por ingestão ela é quase o triplo, de 3 a 6%. Então, o +6 é mais perigoso do que o +3, que é encontrado na natureza. E, de maneira bem interessante, o nosso organismo, o nosso estômago, consegue transformar o +6, que é produzido pelo homem, em +3. Para quê? Para melhorar aí a chance de contaminar menos com o cromo. Absorção através da pele. Dificilmente o cromo vai estar tendo uma absorção cutânea, mas pode acontecer. Existem casos que facilita a absorção cutânea, no caso de uma queimadura. Existem alguns exemplos de formulações de cromo que a gente tem absorção pela pele, como o dicromato e o cloreto de cromo. Ambos atravessam a camada da pele. Isso aqui é extremamente importante, porque isso aqui pode ser uma manobra da gente estar fazendo o diagnóstico da contaminação com cromo. O diagnóstico de contaminação com cromo. Então, presta muita atenção, porque isso aqui é extremamente interessante. Eu vou até marcar de vermelho. O cromo, ele vai ser absorvido e vai chegar até o sangue. Uma vez que ele chegou até o sangue, ele se acumula nas hemácias e rapidamente se mobiliza do sangue para os tecidos. O que isso quer dizer? Se você for fazer uma tentativa de dosagem sanguínea de cromo, pode ser que dê normal, ou seja, não representativa. Então, o que a gente pode fazer? Olha a manobra que interessante. Se você administrar no paciente ou der para ele glicose, o que isso vai fazer? Isso vai pegar aquele cromo que estava no tecido escondido e vai aumentar essa quantidade desse cromo rapidamente. Ou seja, a gente faz uma mobilização muito grande desse cromo para o sangue e para a urina. Então você consegue pegar uma amostra de urina, uma amostra de sangue e agora conseguir fazer uma dosagem mais representativa desse cromo. Além do estômago, no pulmão, nas hemácias, a gente consegue converter o +6 e +3. A eliminação é quase total urinária, 90%, só 10% biliar. E o cromo também tem problema para gestante, porque ele passa pela barreira placentária. Tipos de intoxicação com cromo. Agora já vai entrar um pouco da sintomatologia. Absorção de sais de cromo. Isso aqui a gente está falando de uma intoxicação aguda. Geralmente, numa intoxicação aguda por sais de cromo, o paciente vai desenvolver uma inflamação
maciça do tubo digestivo, necrose do jejum e da boca, morte em algumas horas. Se o cara sobreviver, necrose hepática e necrose renal. Aparentemente, os sintomas iniciais são esses, mas depois eles vão evoluir para esses. Por quê? É uma intoxicação aguda. Ingestão de grande quantidade do cromo mais 6, daquele que é mais perigoso. Então está aqui toda a sintomatologia mais grave. Síndrome hepato-renal, falência hepática e renal, coagulopatia, hemólise intravascular. Então o indivíduo começa com sintomas assim e evolui para sintomas assim. Então começa com vertigem, sede, dor abdominal, diarreia com sangue, e aí ele vai evoluindo para outros sintomas, como esses sintomas aqui do lado esquerdo. Dose letal do cromo mais 3, 1 a 3 gramas. É muita coisa. Dos cromatos por via oral, de 50 a 70 miligramas por quilo, chega quase a mesma coisa, ou seja, é uma grande quantidade também. Bruno, e a intoxicação crônica? Como ela ocorre? Geralmente no cromo mais 3 isso não vai acontecer de maneira crônica. Por quê? É mais difícil, porque ele é fisiológico. Então é mais difícil se intoxicar com cromo mais 3. Agora, de crônico, o mais 6, aí o negócio fica mais crítico. E o principal problema é o aparelho respiratório. Por quê? Mais que, olha a quantidade, 0,002 miligramas por metro cúbico de ar já vai estar causando todos esses sintomas aqui. Sangramento nasal, rinorreia, irritação, atrofia de mucosa, perfuração de septo nasal pode acontecer, mas principalmente bronquite, pneumonia e insuficiência respiratória. Em contato com mucosas vão gerar inflamação, conjuntivite, faringite e laringite, no caso especificamente ali o exemplo que eu coloquei, o trióxido de cromo. Na intoxicação crônica, o indivíduo, se for entrar em contato com cromo mais 6 solubilizado, vai ter sintomas parecendo com a asma, então são sintomas respiratórios. Em contato com a pele, principalmente reações alérgicas, podendo vir a evoluir para lesões mais graves como úlceras. Então, uma grande vermelhidão, eritema, pápulas secretantes, puriginosas, podendo evoluir para ulcerações. Olha essa foto aqui mostrando uma ulceração gerada pelo contato com o cromo. Então, Bruno, como que eu vou fazer o diagnóstico desse cromo? A gente vai dosar cromo no sangue após aquela estratégia com a glicose e cromo na urina. Então, são essas duas maneiras da gente estar fazendo um diagnóstico do cromo. Próximo metal, arsênio ou arsênico. O arsênio, ele é muito, mas muito perigoso. Ele é encontrado aonde? Materiais bélicos, produção de baterias, ou seja, na fundição de metais. É encontrado na agricultura como herbicida. É encontrado em indústrias de couro, tecidos, madeireira, vidro e na extração de outros metais como ouro, cobalto, cobre e chumbo. Indústria pirotécnica, produção de fogos de artifício, principalmente o arsenito de sódio. Indústria de vidro, já falei, né? Aqui é outro exemplo, né? O pentóxido de arsênio. Indústria de cerâmica, o triclorato de arsênio, para fazer impressão colorida. Então, mais ou menos as mesmas vias de contato de outros metais. Né? Mais ou menos as mesmas vias de contato de outros metais. Casos históricos relacionados a contato com o arsênio. Vamos lá.
Casos históricos dizem que Paracelso morreu porque ele ingeriu sal de arsênio. Napoleão Bonaparte, todo mundo conhece Napoleão Bonaparte, né? Ficou preso na ilha de Elba. E essa ilha de Elba era uma ilha importante onde se tinha materiais com arsênio. Então, provavelmente, se tem indícios que ele entrou em contato com arsênio e morreu. Em 1995, em Bangladesh, na Índia, ocorreu a contaminação do arsênio em águas potáveis. Então, isso gerou um estresse muito grande de pessoas que utilizavam aquela fonte de água potável contaminada com arsênio. Na Bulgária, um terreno de fundição de cobre estava contaminado com arsênio e triplicou o número de defeitos congênitos em crianças que nasceram naquela região, porque a mãe entrou em contato com aquele terreno, com cobre e com arsênio. Essas fotos aqui mostram moradores de Taiwan que se contaminaram com uma água de poço que tinha um arsênico e desenvolveram essas lesões na pele, parecendo com câncer de pele. Caramba, Bruno, o arsênio então ele é bem perigoso, não é? Exatamente. O arsênio ele pode gerar um padrão de toxicidade, porque ele é encontrado na sua forma inorgânica de duas maneiras. A gente tem o arsênio na forma +3 e o arsênio na forma +5. Ambos vão interagir com células. Ambos vão gerar problemas em diversas esferas. DNA, fosforilação oxidativa mitocondrial. Então, eles vão interagir com uma série de estruturas fundamentais para a atividade celular. O arsênio 3, ele é menos tóxico que o 5. E o nosso corpo ele tem a capacidade de transformar o 5 em 3. Então, o nosso organismo, de novo, sendo extremamente efetivo no processo de redução da contaminação pelo arsênio. A forma orgânica dele geralmente é solúvel em água e acaba sendo menos tóxico. Então, o que o indivíduo vai estar desenvolvendo contaminado por arsênio? Uma série de problemas caracterizados aí pela contaminação com arsênio. De maneira aguda, botei de vermelho, inflamação das mucosas, podendo gerar até o óbito, e a grande chance de óbito, tá, gente? No caso de ingestão, vômito, diarreia, edema, câimbra, distúrbios cardíacos, morte. Se sobreviver, muito comum, perfuração do septo nasal em algumas semanas e sequelas neurológicas periféricas. Então, tremores, perda de mobilidade de membros, isso pode acontecer. De maneira crônica, a perfuração do septo nasal aparecendo a longo prazo, problemas respiratórios, problemas neurológicos, como a neuropatia, anemia, leucopenia, câncer de pele e câncer de pulmão. Geralmente, o indivíduo que entra em contato com uma quantidade considerável do arsênio morre. Isso às vezes dificulta o diagnóstico, ok? Porém, a gente pode estar procurando o quê? O arsênio na urina e o arsênio no sangue. Ele vai ser eliminado através da urina. Entretanto, às vezes não dá tempo de se fazer o diagnóstico. Por quê? Porque o indivíduo evolui rapidamente para o óbito. Intoxicação por arsênico. Como é que é a clínica do paciente? Necrose tubular, podendo evoluir para uma insuficiência renal. O paciente tem problemas renais de maneira aguda, ou problemas otorrinolaringológicos, ou irritação de mucosas e, no caso de ingestão, um gosto metálico. Bruno, você veio falando até agora
uma série de coisas relacionadas aos metais. Você falou de toxicidade, você falou de toxicocinética, você falou de sintomas clínicos, você falou de dosagens laboratoriais. Você não falou até agora de como se resolve isso. Eu não falei como se resolve isso porque eu deixei para falar todos os mecanismos de reverter essa intoxicação no final. Então, quando eu falar lá no final de quelantes, eu vou agrupar os quelantes de acordo com os quelantes barra metais. Por quê? Muitos quelantes são utilizados para vários metais. Então, em vez de eu ficar repetindo toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, é melhor eu agrupar tudo. Tem uma tabela lá no final que vai estar falando bastante aí como a gente está fazendo essa resolução dos problemas, ok? Então, dá para estar fazendo uma reversão, sim, dos sintomas, dos problemas, porém, a gente tem que estar prestando bastante atenção, porque não é todo quelante que vai retirar todos os metais. Vocês vão perceber que tem uma determinada especificidade. Eles não são quelantes que pegam todos os metais. Eles pegam alguns ou outros. Então, tem quelante que serve para aquele metal que a gente está suspeitando e tem quelante que não serve para aquele metal que a gente está suspeitando. Então, por isso que o diagnóstico e principalmente o histórico são fatores fundamentais e cruciais para que a gente consiga ter um diagnóstico correto e também consiga ter um tratamento melhor para aquele indivíduo, para que ele reverta rapidamente aquela intoxicação por aqueles metais. O próximo metal que a gente vai estar falando agora é um outro metal que também é muito conhecido, muito utilizado, até nos processos de galvanoplastia, assim como o cromo, ele é muito utilizado também. Esse metal que a gente vai estar falando agora é o cádmio. O cádmio ele é encontrado em vários lugares na natureza. Ele é encontrado junto com o zinco. Então, no processo de extração do zinco, você tem a extração do cádmio. Ele é um produto, né, da refinação do zinco, é um subproduto. E ele é utilizado, né, para processos de galvanoplastia, quando você cobre um metal com outro para proteger. Então, vários processos industriais a gente utiliza também cádmio para essa galvanoplastia, assim como o cromo. Então, também tem a ver com os trabalhadores de indústrias. Ele é encontrado em fertilizantes e adubos, é encontrado, né, então, na agricultura. Ele é encontrado no ar e as fontes principais industriais. Temos também a presença do cádmio em tinta, bateria recarregável, PVC e galvanoplastia, e já falei na parte agrícola também. Bruno, o que a gente tem relacionado ao contato de cádmio? O cádmio ele vai gerar uma série, tá? Uma série de problemas. São variados, tá? Então vão desde irritação gástrica, e a gente pode se contaminar com cádmio, né? Por várias fontes, principalmente inalação e ingestão. Então ele vai gerar problemas gástricos, ele vai gerar problemas pulmonares, como pneumonite e edema. Ele vai gerar problemas renais, porque a principal via de excreção é renal. E ele vai gerar problemas ósseos, além de probabilidade de causar câncer, como todo agente tóxico grave tem. E aí eu ressalto para vocês essa substituição que eles vão estar fazendo do cálcio nos ossos. Então, no lugar do cálcio vai ser colocado cádmio. Isso vai gerar um problema bem grave relacionado à manutenção da estabilidade da matriz óssea. Então, esse cádmio, ele é bem crítico, né? Como eu falei para vocês, ele é muito tóxico a vários órgãos, mas principalmente pulmão e rins. Então,
Ele também está envolvido com outros processos neoplásicos, como câncer de pulmão e câncer de próstata. E ele pode gerar grave doença de fragilidade óssea, onde as pessoas contaminadas com cádmio podem vir a estar gerando fraturas espontâneas. Então, tem um local no Japão, que é o Vale do Rio Jintsu, que ficou muito conhecido por esses processos de lesão, esses processos de fratura óssea. Então, uma síndrome chamada de doença de Itai-Itai, ela aconteceu no Japão pelo contato das pessoas daquela região com o cádmio. E aí, o que aconteceu nessa região? Então, vou falar especificamente dessa síndrome, que é a síndrome Itai-Itai. Como o cádmio mais 2, ele é bem solúvel na água, ele ficou e contaminou a água dessa região do Rio Jintsu. E para que o pessoal utilizava essa água do Rio Jintsu? Ela era utilizada para a agricultura, além da sobrevivência deles. Então, muitos alimentos lá utilizam bastante água. Alguns são cultivados até imersos em água, como arroz. Então, a gente tem uma série de produtos que são a base alimentar do pessoal do Japão, que se utiliza bastante água para irrigar essas plantações. E nessa região especificamente, como teve o acúmulo de cádmio, as plantas absorveram o cádmio no lugar do zinco. Então, as plantas absorveram o cádmio no lugar do zinco. Zinco é importante para o desenvolvimento das plantas. Então, a gente teve alimentos como batata, trigo e arroz e outros cereais que são utilizados da cultura japonesa, contaminados com cádmio. Alimentos de origem animal e dieta de frutos do mar. Então, vamos lá. Se você tem uma dieta do pessoal do Japão rica em frutos do mar, a água contaminada, o fruto do mar está contaminado. Além disso, alguns produtos que eles utilizam bastante, como batata, trigo e arroz, também vão estar contaminados. Então, imagina o que aconteceu nessa região do Vale do Rio Jintsu, lá no Japão, onde as pessoas se contaminaram através de água, alimentos com cádmio. Então, o cádmio, por ele ter a mesma valência que o cálcio, ele vai ser captado pelos ossos e ele vai substituir o cálcio no cristal de hidroxiapatita. Então, ele tem o mesmo tamanho, a mesma valência, e por isso que ele é captado e vai ser acumulado nos ossos. Bruno, como que esses alimentos captavam o cálcio, né, para poder chegar nos humanos? Então, vamos lá. O cádmio ele se acumulava nas plantas e ele não conseguia sair, porque as plantas só sabiam captar ele e não sabiam excretar. E os principais produtos alimentícios que sofriam com cádmio eram aqueles que tinham raízes e a cultura do trigo e do arroz. E uma outra coisa que é muito importante, que tinha bastante lá. Quanto maior a acidez do solo, maior a captação do cádmio pelas plantas. Então lá também tinham chuvas ácidas que faziam com que esses vegetais captassem mais cádmio. Então, o que aconteceu com aquelas pessoas que viviam naquela região, que se alimentavam de várias coisas e também faziam a contaminação através da água com cádmio? Essas pessoas acumulavam cádmio no organismo, esse cádmio ia se acumulando nos ossos e esses ossos ficavam frágeis. Então, não quer dizer que esse indivíduo aí ele teve uma fratura grande e calcificou ele ficando dessa maneira. Não foi. Isso foi feito ao longo dos anos. Ou seja, o indivíduo ele entrou em contato com cádmio,
gerou uma microfratura, e aí essa fratura calcificou diferente do osso da maneira que ele deveria ficar. Depois ele teve uma outra microfratura e calcificou de novo. Até que esse indivíduo chegou a esse estágio que vocês estão vendo aí na foto, onde ele perdeu totalmente a capacidade de ficar ereto, perdeu a sua mobilidade. Dessa maneira, né, esse indivíduo aí perdeu certamente qualidade de vida, né? Imagina como é que é a vida desse indivíduo tendo essa postura. Sem falar nas dores que ele deve sentir bastante relacionado a problemas de acúmulo do cádmio. Então é bem crítico, né, o contato com o cádmio. E em grande quantidade, ele tem um foco muito grande de atividade óssea e com isso gera uma grande fragilidade óssea para os nossos pacientes. Bruno, como é que eu faço o diagnóstico então do cádmio? Então vamos lá. O cádmio, a gente tem um grande apelo dele, né, para a urina. Então, um dos maiores indicadores de contaminação com o cádmio é a dosagem do cádmio na urina. Então, é muito comum fazer exames de urina e tentar dosar o cádmio. Até porque ele tem um depósito renal muito grande, né? Uma consequência do cádmio mesmo. Então, o cádmio ele deve ser colhido após alguns dias do indivíduo se afastar do trabalho ou antes dele se expor ao metal. Ou seja, você colhe o cádmio na urina em alguns momentos da atividade laboral daquele indivíduo, atividades de trabalho, para saber como que estão os níveis de cádmio no organismo dele. Então tem aqui um exemplo de protocolos de exames que seriam interessantes de serem feitos para tentar fazer um diagnóstico próximo do mais preciso de contaminação com cádmio. Então, aqueles tipos de exames de indivíduos que manipulam o cádmio, pré-admissional, periódicos e demissionais devem ser feitos para se dosar o cádmio na urina. Além de exames clínicos e de imagem relacionado ao quê? Relacionado a órgãos que são mais acometidos pelo cádmio. E quais são aqueles que a gente já falou? Pulmão e rim. Então, é importante que a gente faça o quê? Testes laboratoriais e de imagem para problemas naqueles órgãos-alvo, como, por exemplo, um raio-x de tórax, função pulmonar, função renal. Atenção ao paciente com cádmio, que ele pode ter proteinúria. Ou seja, são consequências comuns da contaminação com o cádmio. Próximo metal que a gente vai falar é o mercúrio. E esse aqui, gente, a gente encontra em muito local, tá? E ele é muito perigoso. Muito perigoso mesmo, ok? Depois do mercúrio, eu vou entrar em alguns metais essenciais, tá? Ou seja, são aqueles metais que a gente entra em contato e a gente precisa deles. Eu já falei do cromo, né? Mas eu vou falar de outros que são praticamente essenciais e quase não vão causar contaminação, mas podem vir a causar uma contaminação, tá? Então eu vou falar do mercúrio, que ele é metal pesado, ele é crítico, da gente tomar cuidado com ele. Como que a gente encontra o mercúrio? Vamos lá. O mercúrio pode ser encontrado na forma 0, mais 1 e mais 2. Tá? São as formas de a gente estar encontrando mercúrio. Da onde vem esse mercúrio? A gente tem fontes naturais do mercúrio. Uma das principais fontes naturais do mercúrio é o cinábrio, que é o sulfeto de mercúrio, ok? Além, esse mercúrio ele pode ser encontrado de outras fontes. Ó, erupção vulcânica, erosão de rochas, tá? Gasificação da crosta terrestre e evaporação de corpos aquáticos. A gente pode estar encontrando, são fontes naturais do mercúrio. Porém, existem outras fontes de mercúrio. Que outras fontes são essas? Vamos lá. A gente tem alguns locais que a gente pode estar encontrando mercúrio mais próximo da gente do que as fontes naturais.
Uma fonte muito relatada: peixes. É muito comum a presença do mercúrio no ambiente aquático e os peixes filtrando a água acabam se acumulando e, na verdade, até bioacumulando, dependendo da cadeia alimentar do peixe, a presença maior de mercúrio. E aí também entra a água contaminada, né? Então não posso nem falar do peixe sem falar da água contaminada. A gente tem preparo de amálgama dentário. Era uma coisa que se fazia bastante. Mas tem a presença de mercúrio no amálgama dentário. E temos, hoje, em menos grau, porque mudou muito a estratégia da produção de aparelhos de precisão, que a gente encontrava bastante mercúrio em aparelhos de precisão, principalmente termômetro. Hoje a gente já tem termômetros sem mercúrio, né? E a gente tem lâmpadas. As lâmpadas, a gente pode ter a presença do mercúrio. Na temperatura ambiente, isso aqui é só para ilustrar que é importante a gente saber. Na temperatura ambiente, ele é líquido. E em temperaturas mais altas, ele vira vapor. E ele é altamente tóxico, principalmente na forma de vapor. Ok? E pode ser encontrado também na forma de sais orgânicos e inorgânicos. Então, aqui alguns exemplos de locais que a gente pode ter o mercúrio. Como eu falei para vocês, a gente tem a presença em amálgama dentário, tem papeleiras, indústrias, né, de papel, indústria eletroquímica, indústria de material elétrico, pintura de barco, como fungicida e a parte instrumental menos, mas ainda tem a presença na parte instrumental. Vamos falar um pouquinho da toxicocinética do mercúrio. O mercúrio, ele pode ser encontrado, como eu falei, metal, orgânico ou inorgânico, tá? O mercúrio metálico e o mercúrio orgânico, eles são altamente contaminantes, principalmente porque são voláteis e lipossolúveis. Então, a principal via de contaminação é a via pulmonar. E 80% do mercúrio que é inalado vai chegar até os alvéolos. A absorção do mercúrio metálico pela via gastrointestinal é mínima. Então, por exemplo, numa ingestão acidental de pequeno volume de mercúrio, como aquele que a gente encontrava no termômetro, a gente teria uma pequena chance de contaminação pela absorção gastrointestinal. Sais inorgânicos. Os sais vai depender bastante do tamanho da partícula. Ó, partículas de até 1 micra ou 1 micrômetro são absorvidas facilmente. Mais do que 1 micrômetro já dificulta toda a história aí. Porém, sais inorgânicos, só de 7 a 10% são absorvidos por ingestão e 1% só é absorvido através da pele, ou seja, ingestão de sais, menor absorção. Mercúrio metálico mesmo, só uma pequena dose dele é ingerida, e aqui vem o cara que é mais crítico, o metilmercúrio. Esse cara, ele é extremamente tóxico e ele é encontrado em alguns locais. A absorção dele por via oral é total, por inalação é 85%. Ele se armazena no fígado e no cérebro. Aqui já dá uma tendência de efeitos. E olha o tempo de meia-vida do mercúrio inorgânico. 70 dias. 70 dias para você excretar metade. Sais de mercúrio. 2 a 10% de absorção, dependendo da solubilidade por via oral, é armazenado nos rins e 40 dias de tempo de meia-vida. Então, vamos falar aqui sobre a exposição do mercúrio e a sua eliminação. Os vapores de mercúrio, após a exposição a eles, ele vai ser eliminado esse mercúrio
na forma de mercúrio mais 2 pela via renal. O mercúrio também pode ser eliminado pelas fezes e outras vias, que servem também de diagnóstico do contato com o mercúrio. E o mercúrio, principalmente o metilmercúrio, que chega até o cérebro, tem relatos que falam que no cérebro ele tem o tempo de meia-vida de até 1 ano. Olha só, olha quanto tempo ele gerando problemas no sistema nervoso central. Bruno, então, qual é o quadro clínico do indivíduo que se contamina com mercúrio? Ele tem problemas digestivos, problemas dentais, com infecção bacteriana em gengiva, periodontite, fraqueza e formigamento de musculatura, aquela neuropatia periférica, aquela dor, né? Formigamento e fraqueza. Lesões renais extremamente graves e sintomas neurológicos, como perda de memória, perda de concentração e atenção, coordenação motora e podendo até ter alteração de comportamento. Então vamos lá falar um pouquinho de cada tipo de formulação do mercúrio causando problema. Mercúrio inorgânico, problemas renais. Então, o paciente tem uma proteinúria inicial, que é reversível, podendo evoluir até uma necrose tubular renal. Metilmercúrio, esse que é o mais crítico, ó. Neurotóxico, problemas neurológicos principalmente, né? Coma, morte, podendo ter parestesia, ataxia, perda de visão, né? Perda de adição e tremores, além do edema cerebral. Então, extremamente crítico o metilmercúrio. Bruno, o que o mercúrio faz no nosso organismo? Então, tá aqui, ó. Ele interfere com diversas proteínas, como proteínas da formação de microtúbulo, faz inibição enzimática, estresse oxidativo, gerando lesão a nível de DNA e de proteínas diversas. Alguns relatos temos da presença de metilmercúrio como conservante. Então, às vezes ele é encontrado em algumas formulações de, por exemplo, vacinas. Teve um caso há um tempo atrás de uma vacina que eles colocaram o metilmercúrio como conservante. Então, diversos indivíduos que tomaram aquela vacina acabaram se contaminando. Vamos pensar aqui uma ideia de diagnóstico. Uma coisa de diagnóstico que eu falei para vocês é muito voltada para aquela ideia do histórico, né? Aonde trabalha, o que faz, com o que trabalha, qual é a função sua no ambiente de trabalho. Então, toda a história ocupacional do indivíduo, ela entra em questão. O indivíduo que se contamina com mercúrio, geralmente ele não tem uma melhora, e se você fizer o tratamento, ele não vai progredir na sintomatologia. E para mercúrio, não existe um tratamento específico quando for mercúrio metálico. Tá? Outras formas de mercúrio a gente tem aí tratamento sim. Então vamos lá falar aqui um pouquinho sobre a parte do diagnóstico da intoxicação com mercúrio. Vamos lá. É interessante fazer avaliação de mercúrio na urina, como por exemplo um exame periódico, para a gente estar monitorando o que aquele indivíduo vai estar entrando em contato com mercúrio e de que maneira ele vai estar desenvolvendo algum sintoma ou não, dependendo da quantidade de mercúrio. Dependendo do nível que ele tiver, ele até pode ser afastado do trabalho ou não. A gente pode também estar procurando mercúrio no cabelo e no sangue. Então, são outros métodos diagnósticos diferenciados para encontrar mercúrio. Então, aqui tem uma técnica para retirar o cabelo, para se procurar o mercúrio. Então, ó, tesoura de ácido inoxidável, lavada com acetona, 3 pontos diferentes do cabelo, você coloca em envelope e essa amostra ela dura até 30 dias. A gente vai procurar
a presença do mercúrio no cabelo. No sangue, a gente vai fazer uma coleta de 3 ml de sangue heparinizado, e a gente pode guardar esse sangue por até 10 dias, se você mantiver a menos 4 graus, você pode guardar até 10 dias para fazer a análise e procurar o mercúrio no sangue. Então, o diagnóstico é mercúrio na urina, no sangue e mercúrio que pode ser encontrado no cabelo. Existiram alguns casos bem críticos, né, da presença do mercúrio, como, por exemplo, muito conhecido, o caso Minamata no Japão. Então, no Japão, uma série de crianças tiveram, né, uma contaminação intrauterina de metilmercúrio e elas nasceram com uma série de deficiências físicas e psicológicas e mentais. No Iraque, o mercúrio foi usado, né, como fungicida, o metilmercúrio, em uma determinada lavoura de cereais. Esses cereais foram coletados e foi feito um pão com esses cereais. E as pessoas que comeram esse pão com cereais contaminados se contaminaram também com mercúrio. O metilmercúrio também foi utilizado para tratar sementes na região da Suécia e no Canadá. Porém, pequenos pássaros se alimentaram dessas sementes contaminadas e aves de rapina, como águias, né, que predavam esses pássaros e pequenos mamíferos que comeram as sementes, também começaram a se contaminar e começaram a morrer. Até teve uma redução do número de aves de rapina nessa região por causa da contaminação com o metilmercúrio. A gente vai entrar aqui agora nos metais que são essenciais. Eu vou pontuar eles porque eles podem causar a contaminação, ok? Porém, eles são extremamente importantes para atividades fisiológicas no nosso organismo. Então, o que eu vou entrar agora é o zinco. Tem esse símbolo Zn aqui. O zinco, gente, tem uma série de atividades fisiológicas. Tá? Ele é bom para o sistema respiratório de peixes, ele é essencial para o corpo humano para fazer metabolismo, ele ajuda na atividade insulínica, ele serve para crescimento, ele serve para várias coisas no nosso organismo, ok? Porém, em quantidades indicadas, é interessante você usar e entrar em contato com o zinco. Porém, em grandes quantidades, a gente pode estar surgindo alguns problemas relacionados ao contato com o zinco. Bruno, o zinco ele é encontrado na natureza, mas ele pode ser encontrado em outras fontes onde, por exemplo, o homem manipula o zinco? Pode. Então, o homem manipula o zinco e ele pode ser encontrado aonde? Ó, ligas metálicas como latão, que é cobre com zinco. Superfícies metálicas são recobridas com zinco. Superfícies metálicas são recobertas, né, com zinco para fazer galvanoplastia e aí proteger aquele metal com outro cobrindo ele. Pigmento, pilha, peças eletrônicas e elétricas e revestimento de telhas e calhas. Como eu contamino com o zinco, Bruno? O zinco, geralmente, eu me contamino através do fumo metálico, ou seja, inalação. E aí, qual o principal problema que o zinco vai estar gerando após contaminar alguém? Febre, em torno de 39 graus, acompanhada com leucocitose. É muito conhecida como febre dos fundidores de latão, onde os fundidores de latão entram em contato com esses fumos metálicos e desenvolvem essa febre. Então, o zinco, né, ele gera um pirogênio que vai aumentar a temperatura daquele indivíduo, causando essa febre conhecida como febre dos fundidores de latão. Geralmente, quando esse trabalhador sai do ambiente de trabalho e fica afastado, essa febre ela diminui. Bruno, como é que eu faço o diagnóstico da contaminação com o zinco? Então, difícil, porque ele é uma substância essencial.
ok? Então, bem difícil de fazer um diagnóstico mais preciso relacionado ao contato com o zinco, tá? Mas aí, se tiver uma grande quantidade, você vai dosar o zinco no sangue e na urina e você vai estar encontrando uma quantidade grande. Próximo metal essencial, manganês. O manganês ele é muito utilizado na indústria de metais. Por quê? O manganês é utilizado em ligas metálicas, ele é misturado com outros metais para aumentar a dureza. Além de o manganês ser utilizado como pesticida também, ou seja, pode ser utilizado em lavouras. Entretanto, o manganês tem importância fisiológica. O manganês ele é importante para vários sistemas do nosso organismo, como por exemplo, ajuda na captação de cálcio pelos ossos, ajuda, né, a vitamina B1, ela não vai ser metabolizada sem o manganês. Ou seja, ele tem diversas atividades fisiológicas importantes, como sistema digestivo, esquelético, nervoso, reprodutivo. Manganês é essencial. Porém, como eu vou me contaminar com manganês? De novo, fumos metálicos e sais e óxidos desse metal. Então, provavelmente, em regiões onde se tem a manipulação desse metal, principalmente falando da indústria, né, de manipulação de metais. O que o manganês vai estar causando? Vamos lá. O manganês vai estar causando problemas neurológicos, principalmente em regiões dopaminérgicas, e dificilmente se consegue fazer uma dosagem de manganês na urina e no sangue, porque ele é encontrado, porque ele é essencial. Então, não tem nenhum valor, ou muito pouco valor, tentar fazer a dosagem de manganês na urina e no sangue. Bruno, o que tem a ver com essa via dopaminérgica aí? Vamos lá. A via dopaminérgica é a via de uma região chamada região nigroestriatal. Essa região nigroestriatal, você já deve ter aprendido de farmacologia isso, né? Se vocês tiveram aula com um professor muito bom, vocês devem ter visto isso, né? Essa região nigroestriatal, ela tem muita atividade de dopamina. E o que controla essa região? Movimento. Então, o indivíduo contaminado com manganês vai estar alterando a característica de produção de dopamina. Ou seja, reduz-se a produção de dopamina e o paciente começa a desenvolver sintomas parecidos com Parkinson. A gente chama isso de pseudoparkinsonismo. Então, é um indivíduo que ele tem alteração da sua marcha. A gente fala que ele tem passos de bailarina. Ele anda ali meio que tentando se controlar na ponta do pé. Obviamente que esse sintoma, né, de alteração de marcha é um sintoma. Porque na intoxicação por manganês, o quadro clínico do paciente ele não fica só dentro da alteração de marcha, mas sim numa série de outros sintomas característicos aí do contato com o manganês. Então, por exemplo, alteração de humor, ou chora, ou fica rindo, ou oscila dos dois, perda de equilíbrio por causa dessa alteração da marcha, alteração de movimentos de retropropulsão e propulsão na movimentação, impotência sexual com aumento de libido, pesadelos, atos compulsivos e alucinações. Também são sintomas muito comuns, a não ser... Aqui a gente pode fazer um diferencialzinho. Qual o diferencialzinho que a gente pode estar fazendo aqui? A gente pode estar fazendo uma análise bem interessante em relação à alteração de marcha. Porque de todos os outros problemas, né, e sintomas que a gente já viu, o que a gente está conseguindo observar aqui? Que a alteração de marcha é muito marcante para o manganês. E como é que eu doso? Como eu falei, não temos como fazer um monitoramento biológico importante porque ele é essencial. Outro metal que é essencial também é o alumínio. Alumínio esse
que pode ser encontrado na natureza de diversas maneiras. Porém, esse alumínio, ele é muito encontrado em rochas e minerais na natureza. O alumínio, ele pode ser encontrado através de contaminação de águas de abastecimento e água residuária, mas ele vai ser excretado pelas fezes. Então, a gente tem aí uma quantidade em torno de 50 a 150 miligramas de alumínio. Está associado o acúmulo excessivo de alumínios. Alguns casos relatam de demência senil, acelerada por causa do alumínio. E tem uma quantidade de valor máximo permissível de alumínio, de acordo com o Ministério da Saúde, que é 0,2 miligramas por litro de água. O alumínio ele é muito utilizado onde? Vamos lá, exemplos de locais que a gente utiliza alumínio. Laboratório, produção de catalisadores, tinta e pigmento, isótopos radioativos, usado na indústria petrolífera, indústria têxtil, agente oxidante em corante, casco de navio, pintura de casco de navio, pintura de madeira e de aço, como opacificador de esmalte, vidro e cerâmica, fungicida e moedas, tubos, peça decorativa, a gente tem o alumínio. Então, em um monte de lugar. Bruno, como é que eu faço o diagnóstico do alumínio? Difícil. Ele é essencial. Então, é muito complicado a gente conseguir fazer um diagnóstico interessante relacionado à presença do alumínio. Outra coisa, esse alumínio ele vai gerar uma série de complicações que vão desde problemas de contato com a pele a problemas respiratórios e renais, onde o foco dele grande é pulmonar e renal, podendo vir a desenvolver problemas mais graves, como cardiomiopatias, hipotiroidismo e até chegando a desenvolver encefalite. Bruno, você falou que a gente tem uma série de metais diferenciados e como que eu posso pegar amostras de água, amostras de um solo, de alguma coisa e tentar descobrir se tem um metal ali ou não? Então, o que eu vou mostrar para vocês agora? Métodos de identificação que são testes colorimétricos. Esses são os testes que a gente vai fazer na aula prática. Alguns deles não dá para fazer todos, tá? Então, o que eu coloquei aqui para vocês nessa tabela que eu criei? Aonde tem a cor, vai ser a cor que vai estar aparecendo no teste colorimétrico. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o primeiro. Arsênio, e eu vou usar o método de identificação gás sulfídrico. Quando eu coloco o gás sulfídrico na minha amostra e lá tem arsênio, vai dar uma coloração amarelada. Quando eu coloco nitrato de prata na minha amostra contendo arsênio, dá uma coloração amarelada. Quando eu coloco cloreto de estanho, tá, na amostra contendo arsênio, vai dar uma coloração marrom. O ensaio de Gutzeit é um pouco diferente, tá? Porque a gente vai colocar um produto no arsênio. Eu vou deixar para a aula prática para vocês verem isso. No arsênio, vai gerar um gás e a gente vai embeber um papel de filtro com nitrato de prata. E esse papel de filtro, quando o gás for liberado, o papel vai ficar marrom, tá? Então, para o arsênico, a gente tem 4 metodologias. Bruno, o que é esse X todo aqui? Esse X todo aqui é que esses métodos não servem para o arsênio. Tá? Então, ácido clorídrico, amônia, não serve. Bruno, por que está aqui? Porque eu quis fazer tudo numa tabela só. Então, por exemplo, nitrato de prata não serve para o chumbo, tá? O X. Cloreto de estanho, ácido clorídrico também não. Agora, outras técnicas servem. Então, acho que deu para entender muito bem o que a tabela está querendo mostrar. Correto?
Isso aí, gente, é como se fosse ensaios de precipitação, tá? Vamos deixar para aula prática? Segura a curiosidade, que vocês vão achar bem maneiro o que a gente vai estar fazendo. Vamos entrar aqui na parte que é extremamente importante, onde eu compilei tudo para vocês, que é a parte do tratamento da intoxicação. Porque até agora eu não falei como é que é o tratamento. Então, como que é feito todo esse tratamento para a intoxicação com os metais? Primeira coisa de tudo, que a gente sempre faz, isso eu falei para vocês várias e várias e várias vezes, que é o quê? O indivíduo ele vai ter que ser mantido vivo. Então, primeiro, eu faço a manutenção de sinais vitais, depois eu vou tentar fazer a descontaminação. Então, primeiro mantém ele vivo, depois eu vou fazer a descontaminação. Bruno, como que eu faço a descontaminação? Para metais, eu vou ter que utilizar quelantes. O que são quelantes? São produtos que vão abraçar o metal e vão sequestrar esse metal. Ok? Então, por exemplo, um quelante que é muito utilizado é o EDTA. O EDTA ele é bastante utilizado para quelar alguns tipos de metais, principalmente o chumbo. Então, o EDTA ele é muito seletivo para quelar o chumbo. Então, dá uma ideia aqui de mais ou menos o que a gente vai estar fazendo com o EDTA. Ó. São ciclos de doses. Então, pode ser EV ou IM, EV de 15 a 75 mg por quilo por dia, diluído em soro fisiológico ou glicosado, corre de 3 a 4 horas. Ou IM 300 mg de 12 em 12 horas. Por via oral não dá. A gente muda essas doses de acordo com a contaminação do indivíduo. Ciclos repetidos de 5 a 7 dias. Então, a gente faz um dia, 3 a 4 horas, durante 5 dias, 7 dias, para 2 dias, depende de como o paciente vai estar, e volta a fazer um novo ciclo. Especificamente, né, quando o paciente tem uma encefalopatia, é indicado, além de usar o EDTA, associar o dimercaprol. Só para vocês terem noção de como os quelantes atuam no metal, é basicamente isso. Ó. Os quelantes são ricos em cargas negativas e todos os metais que a gente conversou, eles têm carga positiva, não é? Então, os quelantes eles têm cargas contrárias do metal e sequestram o metal. Dimercaprol. Dimercaprol ele é bastante utilizado para intoxicação por arsênio, ouro e mercúrio. Em alguns casos, junto com EDTA para intoxicação com o chumbo. Então, o dimercaprol faz a mesma coisa. Ele tem cargas negativas e ele sequestra o metal. Então, uma ideia de tratamento com o dimercaprol. 3 mg por quilo a cada 4 horas durante 2 dias ou a cada 12 horas por 7 a 10 dias, de acordo com a intoxicação que o indivíduo vai ter. O esquema muda de acordo com o monitoramento dos sintomas. Ok? Bruno, só tem EDTA e dimercaprol? Não. Está aqui a tabela importante para a gente saber como fazer um esquema de tratamento de intoxicação com metais. Então, por exemplo, dimercaprol serve para arsênio, mercúrio, chumbo e ouro. DMPS, que é o ácido dimercaptopropanil sulfônico, serve para arsênio, mercúrio e chumbo. DMSA, dimercaptosuccínico, chumbo, arsênico, mercúrio e alumínio. Então está aqui nessa tabela uma série de produtos quelantes e quais os metais em que eles, de maneira específica, vão estar quelando. Então, essa é a tabela de protocolos de tratamento que vai ser utilizado. Não vou explicar para vocês a partir de que dose e tal, porque isso varia muito de acordo com o que o indivíduo vai estar contaminado. Então, se tiver muito grave, depende, né, do peso do indivíduo, o tipo de contaminação, a dose pode ser mais alta. Se tiver pouco, a dose pode ser mais baixa. Então, varia muito o esquema terapêutico de acordo
com o tipo de contaminação daquele determinado indivíduo, tá? Mas estão aqui eles, ó, EDTA, desferoxamina, que é para intoxicação com ferro, N-acetilcisteína, N-acetil-DL-penicilamina, azul de Prússia, que é para césio e tálio, dihidrocloreto de trientina, DTPA cálcio sódio, né, que é o ácido dietileno amino pentacético cálcico trissódico, tá? Então, tá aqui a tabela que é importante da gente estudar sobre qual é o tipo de quelante que deverá ser utilizado para sequestrar aquele determinado tipo de metal. Para fechar com vocês, o que eu quero mostrar aqui? Uma tabela que eu fiz, onde resume o tipo de metal, principais efeitos, indicadores e vigilâncias médicas. Obviamente, nessa tabela está faltando alguns dos metais que eu falei para vocês. Isso faz importante vocês criarem a tabela de vocês com esses descritores. Isso vai facilitar muito vocês para o estudo, para outras situações, como provas de concurso. E por que eu estou falando isso? Muitos alunos que já fizeram alguns concursos já me relataram que alguns conteúdos que eu dei em aula caíram no concurso. Então é importante vocês criarem essas tabelas, criarem resumos que vão estar auxiliando vocês a estar entendendo um pouco melhor sobre todo o problema gerado com a contaminação de metais e processos resolutivos da contaminação desses metais. Ok? Com isso eu encerro aqui o que eu queria falar com vocês e até um próximo encontro.